Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal da Mukirana Seguros Online no YouTube, o maior tira-dúvidas gratuito sobre seguros da internet. Meu cabelo mudou um pouquinho, espero que vocês gostem. Se não gostarem, não tem problema porque cresce, né gente? Mas eu continuo sendo a Jéssica que ajuda vocês aqui no canal, no YouTube, no blog, então tamo aí junto. No vídeo de hoje eu vou falar sobre endosso. Nós vamos explicar o que é um endosso no seguro, como funciona esse endosso e alguns exemplos das principais situações em que você não pode esquecer de fazer endosso no seu seguro. Essas informações valem não apenas para o seguro de automóvel, que é o que a gente está mais habituado a debater aqui, e o consumidor está mais habituado a consumir também, mas também para o seguro residencial, empresarial e assim por diante, ok? Antes de começar, te convido a deixar o seu curtir, se inscrever e acessar o nosso blog, blog.mukiranaseguros.com.br. São mais de 500 textos para você procurar o assunto que precisa, milhares de dúvidas respondidas, muita coisa bacana. Então acessa. O nosso foco está em atender o seguinte lema: não saber sai caro, principalmente no seguro de automóvel, em que a gente sabe que as informações são um pouco difíceis de entender, pouco transparentes. Então a nossa proposta é trazer informações claras e didáticas para você consumidor. Vamos começar então. O que é o endosso? O endosso nada mais é do que um aditivo, uma alteração no contrato de seguro. Quando você faz o seu seguro de carro, de moto, de casa, é emitida uma apólice. Essa apólice é o contrato formal entre você e seguradora. Porém, esse contrato vai ter a validade de 1 ano e ao longo desse 1 ano pode ser que as coisas mudem. Você contratou no dia 1º de janeiro de 2018 e vai vencer dia 1º de janeiro de 2019. O que acontece se ao longo desse ano você mudar de endereço, mudar de estado civil, se o seu filho fizer 18 anos e passar a dirigir o seu carro e assim por diante? Como fazer as alterações dessas informações na sua apólice original? Vai ser via endosso, ou seja, nada mais é do que um aditivo, uma alteração no contrato original, de modo que você corrige ou atualiza as informações anteriores. Como é feito um endosso? Meu nariz está escorrendo, desculpa. O endosso ele vai ser feito assim como você faz a cotação do seu seguro. Vai ser feito um cálculo de endosso com as alterações que você pediu. Se foi inclusa alguma cobertura, se foi inclusa alguma informação diferente, vai ser feito um cálculo de endosso para ver se gerou uma cobrança, uma devolução ou se empatou 0 a 0, ou seja, não gerou nem cobrança e nem devolução. Você vai receber essa cotação do seu corretor e informar se está ou não de acordo. Estando de acordo, ele vai transmitir essa cotação de endosso, que vai virar uma proposta de endosso para a seguradora fazer a análise. Assim como na apólice original, a seguradora tem 15 dias para analisar e dizer se aceita ou recusa, no endosso também. Ela vai receber a proposta de endosso, analisar em até 15 dias e então esse endosso vai ser emitido em uma apólice de endosso que faz o quê? Substitui a apólice original, passando a valer as informações que constam no endosso, certo? Então, resumindo como funciona, é feito um cálculo, em seguida uma proposta, a seguradora analisa podendo recusar ou aceitar e tendo aceito, emite a apólice de endosso. Esse endosso pode gerar cobrança quando o risco aumenta, quando o bem segurado é maior, quando a localização, os fatores de precificação desse seguro têm um agravo no risco e, portanto, aumenta o preço. Pode gerar uma devolução quando o valor do bem segurado cai, quando os fatores de precificação do risco têm um menor risco e, portanto, o risco é menor e o preço é menor, ou então empatar 0 a 0, quando no toma lá da cá, entre cobertura, risco, etc., não existe grandes diferenças, então é feita a alteração sem qualquer cobrança ou devolução, ok? Em que situações você deve se atentar ao endosso?
qualquer situação em que altere alguma informação no seu contrato original de seguro. Mas existem algumas situações mais sensíveis, mais críticas, que você não pode deixar passar. Ou seja, é obrigatório você fazer o endosso para não ter problema com a sua cobertura e até mesmo comprometer a garantia dessa cobertura. Vou dar alguns exemplos no seguro de automóvel, que é o mais comum para o consumidor, e depois passar por alguns exemplos no residencial e no empresarial. Começando pelo automóvel. Exemplo mais simples de todos e que ainda assim tem gente que esquece. Enfim, acontece. Substituição de veículo. Suponha que você tinha um carro e trocou esse carro, vendeu e comprou outro. Você tem que informar a seguradora, senão ela não sabe. Se você não fizer um endosso de substituição de veículo para tirar o antigo e colocar o novo, vai ficar coberto o antigo e o novo vai ficar sem cobertura. Então, sempre que você troca de carro, você tem que fazer um endosso de substituição de veículo. Esse endosso, de novo, vai poder gerar cobrança ou devolução conforme o cálculo de risco dentro das novas circunstâncias do novo veículo e etc. Outro exemplo muito importante, quando você muda de endereço, principalmente o endereço onde fica o carro. Você morava num apartamento com garagem, num CEP X, e aí você mudou para uma casa sem garagem, num CEP Y. Você tem que informar o novo CEP de pernoite para a seguradora, assim como informar as novas características da residência onde o carro fica. Por exemplo, que antes tinha garagem e agora não tem, que antes era um apartamento e agora é uma casa habitual. Então, alterações em onde pernoita esse carro são fundamentais de você fazer um endosso de correção de perfil de risco. Beleza? Outro tipo de alteração de perfil de risco que é muito importante. Suponha que você tem um filho que até então não tinha 18 anos e aí ele faz aniversário e completa, né? Chega na maioridade. E aí ele tira a CNH dele. Se ele for dirigir o seu carro eventualmente, você tem que fazer um endosso de alteração de perfil, incluindo a informação de que eventuais condutores de 18 a 24 ou 25 anos poderão dirigir. Do contrário, não vai ter cobertura se o seu filho pegar o carro e acontecer algo com ele. Outras situações, se o seu estado civil mudar, se você não usava esse carro para ir e voltar do trabalho e passou a utilizar, se você não usava esse carro para ir e voltar da faculdade e passou a usar, e assim por diante. Então, sempre que muda alguma característica muito forte na sua rotina, no teu endereço, na sua vida, dá uma olhadinha no seguro para ver se não existe alguma pergunta pertinente sobre isso no perfil de risco para você fazer um endosso se necessário. E o mesmo vale para outros tipos de seguro, como residencial e empresarial. Suponha que você tinha uma casa, mudou para um apartamento. Você não só tem que mudar o endereço de risco, como também a característica do imóvel. Ele não é mais uma casa de alvenaria habitual, mas agora é um apartamento em um condomínio de torres, por exemplo. Então sempre esteja atento a isso. A empresa também mudou de endereço, fez uma expansão na planta, tudo isso deve ser endossado ou alterado na apólice original. E por fim, para concluir esse assunto, vale a informação de que o endosso não serve apenas para endossar, corrigir, alterar informações sobre o bem segurado ou o perfil de risco e as características de precificação, mas também para incluir ou excluir coberturas. Então, por exemplo, você tinha uma cobertura de vidros no seu carro e por algum motivo você não quer mais ter essa cobertura, você não vê por que ter. Não é o que eu recomendo, mas suponha que é isso que você pensa. Você vai lá e faz um endosso de exclusão da cobertura de vidros. Agora imagine o contrário, que você fez um seguro e na época você não quis ter cobertura de vidros. Agora você quer. Você pede para ser feito um endosso de inclusão de cobertura de vidros. Nos casos de cobertura de inclusão de coberturas, pode ser que a seguradora solicite uma vistoria prévia para os veículos ou uma inspeção de risco, no caso de seguros patrimoniais de imóveis, para ela se certificar de que você está contratando uma nova cobertura ou ampliando uma cobertura que você já tinha, não porque já aconteceu um sinistro, mas porque você realmente quer se precaver. Ok? Então, resumindo, o endosso também pode ser usado para inclusão, exclusão ou alteração de limites de cobertura. Certo? Essas são as principais informações pertinentes sobre o assunto de endosso
no seguro. Acredito que seja útil para você e se foi, deixa o seu like e compartilha com seus amigos, porque pode ser que eles não saibam disso também. De novo, eu te convido a conhecer o nosso blog, blog.mukiranaseguros.com.br, que você sabe, não saber sai caro. E para você que quer uma venda consultiva e ajuda durante todo o processo da sua utilização do seguro, seja para uma assistência, para um sinistro ou mesmo para tirar uma dúvida, conta com a nossa corretora. As nossas vendedoras, as nossas assistentes estão prontas para te atender. Então peça a sua cotação com a gente. Temos seguro de automóvel, de casa, de empresa, garantia, RC, somos especialistas e estamos aqui para te ajudar. E se você assistiu até aqui, meu muito obrigada e um abração para todo mundo!